Nesta quarta-feira, dia 19 de maio, celebramos São Pedro Celestino V. Ele que foi um papa que cuidou da Igreja em um de seus períodos mais conturbados da história. Ele nasceu em Isernia, na Itália, com o nome de Pedro, no ano de 1215, em uma família de camponeses muito religiosa. E logo aos 6 anos de idade, decidiu que seria religioso, ao revelar seu sonho para sua mãe. São Celestino passaria sua infância e adolescência estudando com os beneditinos de Faifoli e, ao terminar os seus estudos, fez um retiro em um local ermo onde viveu durante alguns anos. Após o retiro, São Celestino foi para Roma, recebendo o sacerdócio, e em 1239 foi admitido na ordem beneditina. Com a licença do abade, ele voltou para sua vida eremita, assumindo o nome de Pedro de Morrone, nome do morro no qual vivia no sopé em constante penitência e orações contemplativas. Passados 12 anos, São Celestino fundou um convento, com a colaboração de 2 companheiros, e sob a sua direção abrigava um número cada vez mais crescente de seguidores. Esta ordem ficou conhecida como Ordem dos Celestinos. E com a aprovação do Papa Leão IX, no ano de 1273. Porém, no ano de 1292, a Igreja passou por um período conturbado, com a morte do Papa Nicolau V. E nesta época, o conclave durou 2 anos e não havia uma decisão sobre quem seria o sucessor do Papa. Inclusive, os bispos nesse período, recebendo uma dura crítica de Pedro de Morrone, pois a Igreja não poderia passar tanto tempo sem um chefe. Assim, o elegeram como novo Papa no ano de 1294, e aí Pedro de Morrone assumiu o nome de Celestino V. Mas a escolha de Celestino V para o papado, ela foi política devido à pressão do rei de Nápoles, Carlos II, pois o então Papa possuía um comportamento para a vida contemplativa, mas não para a governança. E isso foi um erro estratégico logo percebido pelos cardeais. O período de São Celestino V foi conturbado, cheio de intrigas, crises e momentos de grande dificuldade, sendo o papado extremamente curto, logo então renunciando em favor do Papa Bonifácio VIII. Essa foi mais uma história de renúncia de um Papa, assim como fez o Papa Bento XVI no ano de 2013, que a maioria de nós ainda tem na sua lembrança. Porém, a decisão do Papa Celestino V não foi bem aceita pela sociedade da época, que ameaçava inclusive uma cisma e conflitos, pois não reconheciam essa renúncia. Assim, então, o antigo pontífice aceitou ficar prisioneiro no Castelo Fumone, permanecendo ali até a sua morte. Durante o período de encarceramento, São Celestino teve uma visão e ficou sabendo do dia de sua morte, recebendo antes os santos sacramentos e morrendo exatamente no dia previsto, que era o dia 19 de maio de 1296, sendo declarado santo já próximo, que foi no ano de 1313. Apesar da morte de São Celestino, a sua ordem continuou se espalhando e crescendo, atingindo vários territórios da Itália, França, Alemanha e Holanda. Porém, após a Revolução Francesa, muitos dos conventos foram destruídos ou abandonados ao longo da Europa.
toda essa história bonita de fé, de alguém que conseguiu inclusive fazer uma ordem religiosa como a dos celestianos, é que também peçamos a intercessão desse Papa. Renunciou em favor da Igreja e se obrigou a ficar preso até a sua morte. Certamente que ele também tem muito a nos ensinar. São Pedro Celestino V, rogai por nós.